Oi, gente, já estou de volta para continuar falando de direitos políticos, né? Não acabei, e eu que pensava que ia acabar no vídeo passado. Olha só, vamos continuar a fazer os exercícios e vamos estudar a parte do artigo 16 e o 17, que são partidos políticos. E aí a gente acaba. Olha só, de acordo com a Constituição Federal, já na questão 29, de acordo com a Constituição Federal, assinale a opção correta acerca da perda e da suspensão dos direitos políticos, para você ver como isso não é uma matéria que não cai muito em prova. A incapacidade civil relativa enseja a perda dos direitos políticos. Primeiro, porque não é a incapacidade civil relativa, é a incapacidade civil absoluta. Lembra que eu falei que a pegadinha era essa? Tá? E é a suspensão dos direitos políticos, pelo menos é isso que o CESP tem seguido aí. Errado o item. Tudo tá lá no artigo 15, tá? Sempre o artigo 15. O cancelamento de naturalização por sentença de que caiba recurso acarreta a suspensão dos direitos políticos. Não, porque o cancelamento da naturalização tem que ser uma sentença transitada em julgado e acarreta a perda dos direitos políticos. Errado o item. O cumprimento de prestação alternativa à obrigação a todos imposta é causa de suspensão dos direitos políticos. Olha, mais uma vez. Mas aqui ele está falando do cumprimento de prestação alternativa. A obrigação a todos imposta é causa nem de perda e nem de suspensão, porque ele cumpriu a prestação alternativa. Isso aqui dá para se emocionar, não dá não? Se ele tivesse botado perda, você tinha botado certo só por causa da perda. Mas presta atenção, aqui é o cumprimento de prestação alternativa. Não é, ele não deixou de cumprir, ele cumpriu. A condenação criminal contra a qual ainda caiba recurso da enseja a perda definitiva dos direitos políticos. Se couber recurso, não gera nem a perda nem a suspensão dos direitos políticos. No caso, seria suspensão dos direitos políticos. Letra E. A condenação pela prática de ato de improbidade administrativa dá causa à suspensão dos direitos políticos. Esse é o item correto. Também era o que tinha restado, né? Mas esse é o item correto. Tranquilo aí, estudando o artigo 15 perfeitamente. Questão 30. Conforme a Constituição Federal, admite-se a perda dos direitos políticos na hipótese de cancelamento da naturalização por decisão administrativa definitiva. O errado está aqui. Por quê, Malu? Porque realmente, conforme a Constituição, admite-se a perda dos direitos políticos na hipótese de cancelamento da naturalização, mas por decisão judicial transitada em julgado. É o que diz o artigo 15, inciso 1. Tá? Então, é errado o item. Um cidadão pode ter os seus direitos políticos suspensos em caso de invocação de convicção filosófica para se eximir de obrigação legal a todos os impostos, mesmo se cumprir prestação alternativa fixada em lei. Primeiro que a gente já viu que o CESP segue o posicionamento que seria perda. Mas fora isso, ele diz aqui, ó, mesmo se cumprir prestação alternativa fixada em lei, não, gente, se ele cumprir, se ele alegar imperativo de consciência e for dada a prestação alternativa, se ele cumprir, ele não tem nem a perda nem a suspensão, não tem nada, ok? Então, é errado o item. Vamos agora para o artigo 16. Olha só, aqui é o princípio da anualidade. Importante isso aqui também. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Malu, eu morro de ler isso aí, não entendo. Calma que você vai entender agora. O que é que ele quis dizer? Primeiro, não é qualquer lei eleitoral, é só a lei que altera o processo eleitoral, tá? Tem esse detalhe. E aqui tanto faz ser lei ordinária como emenda constitucional. No julgado, o STF entendeu que essa lei aqui é em sentido amplo. A lei que altera o processo eleitoral tanto pode ser por emenda constitucional como norma infraconstitucional. Só que altera o processo eleitoral entra em vigor na data de sua publicação. Mas não pode se aplicar a eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência, que ocorreu na publicação. Pessoal, olha para mim e diz assim, Malu, vem cá, não era melhor se tivesse dito assim, não? A lei que altera o processo eleitoral entra em vigor daqui a um ano,
poxa, era mais fácil. Concordo. Mas essa não era a finalidade do legislador. Para você ver que você precisa entender o dispositivo para não cair no erro desse. Gente, se tem que respeitar o princípio da anualidade, porque, na verdade, tem que se preparar para a mudança. A Justiça Eleitoral tem que se preparar para a mudança. Entendeu o legislador constituinte que ele levaria, no mínimo, 1 ano para se preparar. Mas como é que a pessoa vai se preparar para a mudança se a lei não está em vigor? Entendeu agora? Então, ó, primeiro, a lei que altera o processo eleitoral tem que entrar em vigor. E ela entra em vigor na data de sua publicação. E ela não se aplica às eleições até 1 ano da data de sua vigência, para que dê tempo à Justiça Eleitoral se preparar para a mudança. Entendeu agora? A finalidade do legislador fica tudo diferente, né? Olha só, coloquei aqui para vocês a história do princípio da anterioridade, a jurisprudência, da anualidade, aliás, ó. Ementa, jurisprudência relacionada ao tema. Ação direta de constitucionalidade, artigo 2º da Emenda Constitucional 52, de 8 de 3 de 2006. Aplicação imediata da nova regra sobre as coligações partidárias eleitorais, introduzida no texto do artigo 17, parágrafo 1º da Constituição Federal. Alegação de violação ao princípio da anterioridade da lei eleitoral, que também é o princípio da anualidade. E as garantias individuais da segurança jurídica e do devido processo legal. Limites materiais à atividade do legislador constituinte e reformador. Artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4. E 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal. Olha o que é que ele diz. A inovação trazida pela Emenda Constitucional número 52 conferiu status constitucional à matéria até então integralmente regulamentada por legislação ordinária federal, provocando, assim, a perda da validade de qualquer restrição à plena autonomia das coligações partidárias no plano federal, estadual, distrital e municipal. Todavia, a utilização da nova regra às eleições gerais se realizarão a menos de 7 meses. Colide com o princípio da anterioridade eleitoral, disposto no artigo 16 da Constituição Federal. Ação direta de constitucionalidade 354. Malu, não entendi nada, você vai entender agora quando você visualizar o dispositivo. Isso aqui, gente, foi a decisão da quebra da verticalidade. Aliás, em que momento se aplicaria a quebra da verticalização? Que quebra da verticalização é esse? Vem para o artigo 17, parágrafo 1º. Olha só. Esse dispositivo ele foi modificado pela Emenda 52 de 2006, que é justamente isso que está sendo dito naquela jurisprudência. Olha só. É assegurar aos partidos políticos a autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais. O que foi modificado? Sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Porque antes da emenda, se houvesse uma coligação a nível nacional, por exemplo, vou fazer uma coligação aqui perfeita, PT, PSOL e PMDB, os 3. Vou botar ainda o PSDB, fica lindo, coligação perfeita. Tá, aí, bota o DEM também. Aí foi feita a coligação, não tinha mais oposição. Foi feita a coligação, certo? Essa coligação tinha que ser obrigatoriamente reproduzida em âmbito estadual, distrital e municipal. Até 2006, era assim. Veio a emenda e tirou essa obrigatoriedade. Sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital e municipal. Só que a emenda previa que já se aplicasse para as eleições de 2006, de outubro de 2006, foi ano eleitoral, em outubro. Aí o que foi que o STF entendeu naquela jurisprudência? Que não, que tinha que respeitar o princípio da anualidade. Por isso que ele diz aqui, ó. Todavia, a utilização da nova regra às eleições gerais, que se realizarão há menos de 7 meses, colide com o princípio da anterioridade eleitoral. Só pôde se aplicar para as eleições de 2008. Tá vendo como é importante você ler a jurisprudência, mas você precisa situar, fazer a situação, e aí tem que ler o artigo 17, parágrafo 1º.
Tudo bem. E foi aqui que entendeu que quando a lei que altera o processo eleitoral, inclusive, é a emenda constitucional, porque essa mudança veio por emenda constitucional. E mesmo assim, se ela altera o processo eleitoral, ela tem que respeitar o princípio da anualidade. Tudo tranquilo, Malu. Entendemos o artigo 16. Agora vem aqui, ó. Essa emenda aqui, gente, é sobre a lei da ficha limpa, que foi a lei complementar 64 de 90, que mudou, inclusive a lei complementar de 64 de 90, que é o Código Eleitoral. Qual foi a lei complementar que modificou? A lei 135 de 2010. Ó, a lei complementar 135 de 2010, que altera a lei complementar 64/90, que estabelece que, de acordo com o parágrafo 9º do artigo 14, casos de inelegibilidade, prazos de cessação e determina outras providências para incluir hipóteses de inelegibilidade que visam a proteger a probidade administrativa e a moralidade no exercício do mandato. Não se aplica às eleições gerais de 2010. Mais um caso, porque essa lei complementar, ela é de 2010. Aí já queriam que se aplicasse às eleições de 2010. O STF entendeu que não, porque tinha que respeitar também o princípio da anualidade. Olha, outro caso aqui que eu pensei que eu nem tinha colocado para vocês, mas eu coloquei porque eu coloco tudo para você, né? Tá tudo aí. Decisão do STF. Aí eu vim para partidos políticos. É livre a criação, e nosso último artigo aqui dos partidos políticos, é livre a criação, fusão, incorporação e extinção dos partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluralismo, o pluripartidarismo, que decorre do pluralismo político, um conjunto de ideologias, várias ideologias, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. Caráter nacional, tranquilo, não pode ser, tem que ter caráter nacional. Proibição, isso aqui não cai não, isso despenca. Proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiro ou de subordinação a estes. Não pode. Prestação de contas à Justiça Eleitoral, isso é lógico, e funcionamento parlamentar de acordo com a lei também é lógico. O inciso 1, 3 e 4, eles são lógicos. O que, na verdade, você precisa realmente aprender e memorizar é o inciso 2. Também é o que mais cai na prova. Parágrafo 1º. O parágrafo 1º, a gente já viu que a história aí da quebra da verticalização, que mudou com a emenda constitucional número 52. O parágrafo 2º, não cai não, despenca. Olha só, os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Minha gente, eu não aguento mais o CESP dizer a mesma coisa e a pessoa continuar errando. Bota lá, os partidos políticos adquirem personalidade jurídica registrando seus estatutos no TSE. Não, gente, os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado, por isso que eles têm autonomia, para fazer, inclusive, as suas coligações, tá? Eles, primeiro, criam personalidade jurídica na forma da lei civil, como qualquer empresa, porque é pessoa jurídica de direito privado. Depois que eles criam personalidade jurídica, já com a personalidade jurídica, é que eles vão ao TSE e registram seus estatutos. Pronto. Só isso. E não é TRE, é TSE, tá? Até porque é nacional. Senão ele teria que passar em todos os TREs da vida todinha. Vamos lá, todas as regiões, né? Praticamente todos os estados. Parágrafo 3º. Aí cai na sua prova, e aqui eu já chamo a atenção. Os partidos políticos têm direito de antena. Aí você, valei-me. É que nem um amigo meu que foi fazer uma prova oral, aí o examinador defina crime ou não. Aí a pessoa ficou assim, né? Meu Deus, o que é crime ou não? Nunca tinha visto, na época, né? Já faz tempo, nunca tinha visto o que era um crime ou não. Aí a saída dele foi dizer o seguinte, rapaz, eu não sei o que é crime ou não, mas deve ser um crime bem pequenininho. Lógico, né? E aí, o crime ou não é a contravenção, certo? Eu até brinco, eu digo que é o crime cometido pela Lidiane, crime ou não. Mas é só brincadeira, a Lidiane é super alta, até porque olha o salto que ela usa, né? Então tá. E o que é o direito de antena?
Olha o parágrafo 3º aqui. Os partidos políticos têm direito a recurso do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei. Isso é o direito de antena. É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Isso aqui é tranquilo. Claro que se é vedada a associação para fins ilícitos, o que dirá partidos políticos com organização paramilitar. Vamos agora para as questões. Temos aí algumas questões sobre esse tema. Tá vendo que a gente sempre está indo de tema em tema e você está fazendo exercício. Aqui é o método comum, meu povo. Memorização. Vamos lá. O legislador ordinário não tem competência para estabelecer normas relativas aos critérios de filiação e de escolha de candidatos dos partidos políticos, visto que no texto constitucional é assegurada às agremiações partidárias a autonomia para estabelecer as normas relativas à sua estrutura interna, à organização, fidelidade e disciplina partidárias, bem como ao seu funcionamento. Certíssimo! A gente viu aí no artigo 17, parágrafo 1º, a autonomia dos partidos políticos, tá? Então, certo item. Vem aqui para a questão 33, olha só. Relativamente aos direitos e garantias fundamentais, assinale a opção correta. Ele quer a opção correta. Os analfabetos são inelegíveis. Certo, os analfabetos são inelegíveis. Ô, minha gente, a gente pensa que vê uma questão assim, poderosa. Os analfabetos são inelegíveis. Está aí no artigo 14, parágrafo 4º. Eles podem votar, eles são alistáveis. E o voto deles é facultativo, né? Lembra disso, mas eles são inelegíveis. Tem até aquela perguntinha de prova, né? Que eu sempre falo. Todo eleitor é elegível, mas nem todo elegível é eleitor. Gente, é o contrário. Isso aí tá errado total. Na verdade, todo elegível é eleitor. Nem todo eleitor é elegível. Aí é só você lembrar do analfabeto. Letra B, a Constituição Federal autoriza a criação de partido político de caráter regional. Não, caráter nacional. A gente viu no caput do artigo 17. Mas condiciona essa criação ao registro dos estatutos na agremiação política do TRE. Não é TRE, a gente viu que é TSE e não tem caráter regional, caráter nacional. Artigo 17, você tanto vê aí no caput do artigo 17, né, porque ele fala as regras que tem que respeitar os partidos políticos, e parágrafo 2º, tá? A lei que alterar o processo eleitoral e os casos de inelegibilidade terá aplicação imediata, por força do princípio da probidade administrativa. Deixa eu só ver aqui essa questão. A lei que alterar o processo eleitoral e os casos de inelegibilidade terá aplicação imediata, porque tá aqui, ó. Não, tá certo, só tá faltando os casos de inelegibilidade, só tá faltando o dia aqui. Sei que tava cortado, mas olha só. A lei que alterar o processo eleitoral e os casos de inelegibilidade terá aplicação imediata, por força do princípio da probidade administrativa. Não, a gente viu no artigo 16 que a lei que altera o processo eleitoral, por força do princípio da anualidade, do princípio da anterioridade eleitoral, tem vigência na data de sua publicação, mas só tem aplicação só tem aplicação após 1 ano. Porque ela não será aplicada até 1 ano da data de sua vigência. Então, artigo 16, esse item está errado. Letra D. A objeção de consciência é protegida constitucionalmente, podendo o cidadão invocá-la para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e para se recusar a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Olha só. A objeção de consciência é protegida constitucionalmente, podendo o cidadão invocá-la para eximir-se de obrigação legal a todos impostos. E para se recusar a cumprir prestação alternativa, não. Nesse caso, quando ele alega imperativo de consciência, ele se exime da obrigação legal, mas não pode se recusar a cumprir a prestação alternativa. Que nesse caso, gera para o CESP a perda dos direitos políticos, para a FCC, a suspensão dos direitos políticos. Errado o item.
Letra E, o estrangeiro residente no Brasil, por não ser cidadão brasileiro, não possui o direito de votar e de impetrar habeas corpus. O estrangeiro residente do Brasil, por não ser cidadão brasileiro, não possui o direito de votar. Tudo bem. Mas ele também não possui o direito de impetrar habeas corpus. A gente viu que ele pode impetrar habeas corpus lá no artigo 5º, mesmo o estrangeiro, inclusive não residente, tá? No mesmo não residente pode impetrar habeas corpus. Quanto mais o residente no Brasil, por força do caput do artigo 5º. Errado o item. Aqui você, sem dúvida, marcaria a letra A, né? Não precisaria nem olhar os outros itens, mas mesmo assim é sempre bom olhar. Embora se caracterizem como pessoas jurídicas de direito privado, os partidos políticos só adquirem personalidade jurídica após o registro de seus estatutos no Tribunal Regional Eleitoral do Estado em que estejam sediados. Menino, tem 2 erros. E olha que isso aqui foi uma prova de juiz federal, né? Adquirem personalidade jurídica na forma da lei civil. E após registram seus estatutos no TSE. Não é no TRE, tá? Então, errada a questão 34. Vim aqui para a questão 35. Boa essa questão 35, hein? Relativamente aos direitos políticos e aos partidos políticos, assinale a opção correta. A inelegibilidade reflexa aplica-se ao cônjuge ou parente do vice-prefeito e dos secretários municipais. Não, gente, a inelegibilidade reflexa se aplica aos chefes do Poder Executivo e quem os substitui dentro dos 6 meses anteriores ao pleito. Está lá no artigo 14, parágrafo 7º. Então, errada a letra A. Para concorrer a outro cargo, ó aqui, o deputado federal deve renunciar ao respectivo mandato até 6 meses antes do pleito. Não. Por quê? Porque isso também é para os chefes do executivo. Tu viu aqui que foi uma realmente para você errar. Olha só. Está lá no artigo 14, parágrafo 6º, que para se candidatar a outro cargo, o presidente, o governador e o prefeito é que devem renunciar 6 meses antes do pleito. Não o deputado federal, porque essas inelegibilidades não se aplicam ao legislativo. Eu frisei muito isso quando a gente estava estudando. A Constituição Federal adotou o sufrágio capacitário ao estabelecer a inelegibilidade dos analfabetos. Apesar da doutrina defender essa tese, a Constituição Federal adotou o sufrágio universal. Malu, por que a doutrina defende essa tese? Por causa do analfabeto. Você vê que o analfabeto ele pode votar, mas ele não pode ser votado. Então a doutrina entende que, parte da doutrina, né, gente? Não é toda a doutrina. Alguns defendem essa tese de que eu mesmo sou eu me sinto a própria doutrinadora, né? Que defende essa tese de que o nosso sufrágio não é universal, considerando o analfabeto, que ele é restrito capacitário. Mas não é isso que adotou a Constituição Federal. Está bem claro lá que a Constituição Federal adotou o sufrágio universal. Letra D. O conscrito não pode se alistar como eleitor. Aí você marcaria esse item aqui. Porque está lá no artigo 14, parágrafo 2º, que o conscrito não pode alistar-se como eleitor. Fica aí na tua. Olha só. A Constituição Federal permite que os partidos políticos recebam recursos financeiros de governo estrangeiro, desde que haja correspondente prestação de contas à Justiça Eleitoral. A Constituição Federal não permite. Não permite, a gente viu aí no artigo 17. Mas eu vou fazer aqui um questionamento para você em cima dessa questão. O que significa conscrito? Você vê que você já nota que já vem bomba, né? Você já nota. Você já está colocando a mão na cabeça. O que significa conscrito? Olha só o conceito de conscrito. Conscrito é aquele que é convocado para o serviço militar.
Isso é conscrito. Mas espera aí, todos os conscritos são inalistáveis? Ou só aqueles que são convocados para prestar o serviço militar inicial obrigatório? Por conta disso, o CESP teve que anular essa questão. Essa questão foi nula. Malu fala sério, porque ele botou só assim, o conscrito não pode se alistar como eleitor. Não, quem não pode se alistar como eleitor, de acordo com o artigo 14, parágrafo 1º, é o militar que presta o serviço militar obrigatório, aquele inicial. Tá lá no artigo 14, parágrafo 1º. Primeiro não, 2º. Quando ele coloca os conscritos, ele inclui qualquer conscrito. E conscrito é aquele que é convocado ao serviço militar. Ponto. Teve que anular essa questão. Olha o que o CESP colocou. A opção indicada como gabarito é ambígua. Razão suficiente para anulação da questão. Então, essa questão foi anulada. Vem agora para a questão 36. Partido político poderá receber recursos financeiros do governo estrangeiro, gente, desde que faça a declaração específica desses valores em sua prestação de contas. Errado. Está aí no artigo 17, que é vedada, é proibida, segundo a Constituição, tá? Então, isso aqui tem caído demais em prova. E aí a gente termina os direitos políticos, os partidos políticos e, consequentemente, a gente termina direitos e garantias fundamentais. Malu, o que é que nós vamos estudar na próxima aula? No próximo vídeo, a gente entra já em outro título, que é o título 3 da Constituição. A organização do Estado. Pelo amor de Deus, eu não suporto... Já sei a sua cara, já estou vendo a sua cara. Não suporto a organização do Estado. Gente... Eu vou dar uma notícia agora, não sei se você vai gostar muito, mas eu vou dar essa notícia. O concurseiro médio, regular, ele só estuda até aqui. Até o artigo 17, que é direitos e garantias fundamentais, né? É massa, é legal. Só que hoje, nos concursos, de 10 questões de uma prova, tirando aí a polícia, que é o que cai mais, é direitos individuais. Até porque nem cai a organização do Estado, né? Nem a organização dos poderes. Na polícia, normalmente só cai, na Polícia Federal, por exemplo, poder executivo. Aí não tem opção, e aí eles colocam muito direitos e garantias fundamentais, até porque também direciona. Mas, falando no concurso em regra, de 10 questões, se cai uma de direitos e garantias fundamentais, no máximo 2, cai muito. Eu já peguei questões de prova de tribunais, né, de que não caiu uma questão de direitos e garantias fundamentais. Aí o aluno médio, concurseiro médio, ele estuda até o artigo 17. Acabou-se. Esse aluno vai resolver, no máximo, 30% da prova, se conseguir acertar no chute outra questão. Gente, concurseiro que é concurseiro enfrenta o problema. Malu, não sei nada de organização do Estado. Não sabia antes de me conhecer. Olha a situação. Porque você vai começar a estudar e vai entender tudo. Eu faço uma proposta com você agora. Vamos estudar juntos a organização do Estado. Você vai ver que você vai detonar em prova. Só vai dar você vai escolher o concurso que você vai assumir. Continua, não para aqui. Só não chega quem desiste. Fico no próximo vídeo começando a organização do Estado para você enfrentar esse problema e vai saber tudo sobre a organização do Estado.